Se começar é desafiador, imagine recomeçar. Se começar exige coragem, imagine só a coragem que não temos que ter para recomeçar depois de tantos traumas vividos, depois de tantas dores experimentadas, por que não dizer cortes na alma e no corpo. Eu ouso dizer aos meus irmãos que recomeçar é mais desafiador do que começar. Começar a escrever em uma página em branco, você tem o desafio de preenchê-la. Agora, recomeçar, corrigir e escrever sobre aquilo que já está escrito, exigirá de cada um de nós humildade. Exigirá de cada um de nós respeito pela história, porque nem tudo deu errado. Nem tudo não funcionou. Nem tudo foi trágico. Nem tudo. E quando estamos passando por dores profundas, a nossa tendência é o caminho da generalização. Parece que nada funciona, parece que ninguém me ama, parece que ninguém me quer, porta nenhuma nunca se abriu, oportunidade nenhuma nunca surgiu. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Parece que Deus nunca me atendeu, porque quando estamos em profundo sofrimento, nós ativamos o céu para um atendimento urgente como nunca antes. Queremos que o céu nos atenda urgentemente. É como uma dor intensa e eu chego na emergência de um hospital. E ali então eles querem colocar pulseirinha em mim. Aí querem perguntar o meu nome completo. E eu cheio de dor. É verdade ou não é, gente? E você é alérgico a isso, aquilo. Pelo amor de Deus, só aplica a tal da injeção que eu não estou aguentando mais. É desse jeito na vida quando estamos sofrendo profundamente. Nós queremos que o céu nos atenda e nos atenda agora. Agora. Quero pensar com vocês sobre recomeçar, porque talvez, quem sabe, alguém que esteja aqui nessa noite esteja em busca de um recomeço. E mais uma vez eu repito, não é que tudo tenha dado errado, mas o que deu errado foi muito significativo para você. E pelo fato de ter sido muito significativo para você, muito dolorido, cortante, lástima profunda, você, quem sabe, se esqueceu da história linda que você tem. Que é possível recomeçar, que é possível se erguer novamente. É possível mudar o que precisa ser mudado. É possível encarar o que precisa ser encarado. Não é o fim da história. Não é o fim da história. É uma vírgula. Às vezes vírgulas que o céu coloca. Às vezes vírgulas que as circunstâncias da vida colocam. Mas não é o fim. Vírgula não é ponto final. Amém, queridos? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, bem dentro do olho dessa pessoa e fala: uma vírgula não é ponto final. É uma pausa. É uma pausa. Eu não sei quanto a você, mas eu já expressei a seguinte frase: como eu precisava de um bom banho. Depois de um dia cansativo de trabalho, tudo que você quer é um bom banho. Chegar em casa, e eu já disse isso a Gelai várias vezes, cansado demais. Eu disse a ela: olha, tudo que eu preciso agora é um bom banho. Eu não quero nem comer agora. Eu não quero conversar com ninguém. Eu só quero subir para o quarto, entrar debaixo daquele chuveiro e tomar um bom banho. Tudo que precisamos na vida às vezes é um bom banho. Água caindo na cabeça, escorrendo pelo corpo, e ali nós ficamos uns 15 minutos, uns 20 minutos, e depois do banho, quando descemos para a sala ou vamos para o lugar do jantar, do almoço, que quer que seja, logo dizemos: como eu estou renovado. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Rapaz, olha, me sinto novo, que maravilha, como esse banho me fez bem, porque na vida muitas vezes o que precisamos é de um bom banho. E o que o banho significa? No que diz respeito à fisiologia, significa limpar a sujeira de fato. Só de tirar a sujeira te alivia.
Só de tirar o que precisa ser retirado já traz alívio para a alma. E no que diz respeito à psicologia, nós podemos perceber uma higienização mental. Tudo que nós precisamos é de um chuveiro ligado na cabeça da gente, no cérebro da gente. Tudo que nós precisamos é de um shampoo mental para arrancar o que precisa ser arrancado, para lidar com os pensamentos tóxicos que muitas vezes têm a tendência de nos tirar do caminho correto. Banho no corpo físico, banho na alma. Banho no corpo físico, banho na alma. Refrigério, descanso, recompor o seu estado. Tudo que precisamos aqui ou ali na vida é recomposição. Recompor o estado original, voltar um pouquinho mais. Não é retroceder, mas é ganhar força. O Senhor não está te convidando a retroceder. Quando o texto bíblico vai dizer: volte e olhe onde errou, se arrependa e dali então prossiga, não é um retrocesso, muito pelo contrário, é para que você seja catapultado ainda mais longe. Porque o arrependimento, ele não te humilha, o arrependimento te catapulta para o sucesso. O arrependimento, ele não te humilha, o arrependimento, ele te catapulta para o sucesso, para o sucesso. É assim que a água limpa o nosso corpo. Assim como a água limpa o nosso corpo, Deus limpa o nosso coração. A água viva limpa a nossa alma. Jesus nos lava de nossos pecados e ficamos limpos. Assim como precisamos da água para viver, precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus para termos aquilo que é o essencial para a nossa existência. E o que é a vida eterna? É a vida eterna. Jesus é aquele que sacia a nossa espiritualidade, a nossa sede espiritual. Em Salmos 42, verso 1 vai dizer: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Em Ezequiel 36, 25 vai dizer: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Essa água aqui não é a água matéria, elemento, H2O. Essa água aqui é palavra. Eu vou lavá-los com a palavra. Eu vou agir como extintor, apagando o incêndio mental que você está vivendo. Eu vou fazer com que você perceba que você não precisa continuar fundamentando o futuro da sua vida em uma tragédia no presente. Eu vou te deixar puro, eu vou te deixar completamente restabelecido, eu vou te deixar recomposto, eu vou fazer com que você volte para a originalidade do meu propósito. Eu vou te dar um bom banho, eu vou declarar palavras sobre a sua vida. Eu vou enviar pessoas para profetizar na sua vida. Eu vou fazer com que a minha palavra, a Bíblia, os 66 livros, jogue, pule palavras que te anime e que faça com que você se lembre das promessas de Deus. A nossa dor é a nossa dor, mas a promessa de Deus também é a promessa de Deus. E ela transcende as dores humanas. Ele segue sendo Deus, Ele não é homem para mentir. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu disse que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A água tem tudo a ver com inícios e reinícios. Observe, no princípio, como a água tinha tudo a ver com a movida do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. No princípio. Tudo que você precisa para reiniciar, para recomeçar, é que o Espírito Santo comece a se mover nas águas da sua vida. E Ele ama se mover nas águas das nossas vidas, mesmo quando elas se encontram em trevas. Porque lá no início, no princípio, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. É dizer que o Espírito Santo não se incomoda com as trevas que possivelmente estejamos vivendo,
Muito pelo contrário, ele está esperando uma voz, uma orientação do alto para trazer luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Talvez você se encontre em um momento assim, não tão claro, tudo muito escuro, complicado. É por isso que você está em busca de um recomeço. Eu preciso de ter clareza para as decisões da minha vida, decisões profissionais, decisões, quem sabe até mesmo familiar, decisões importantes. Eu preciso de luz. A água está agitada, eu estou, parece que em um quarto escuro. Meu amigo, basta uma palavra de Deus: haja luz em meio à turbulência, e a luz se manifestará, e toda a criação tomará o seu lugar. Você está a um toque especial de Deus. Você está a uma palavra lançada de Deus. Então água tem tudo a ver com princípio. Água tem tudo a ver com reinício. Água tem tudo a ver com a manifestação da vida humana. Nós fomos gerados dentro de uma bolsa gestacional. Nós fomos gerados na água. Quando a bolsa estoura, a água sai. Está na hora de nascer. Está na hora de nascer. Então água significa início de algo novo. Tem gente aqui que já está apertado dentro de algum útero. Está virando, está chutando, já está até mesmo de cabeça para baixo. E é desse jeito. Quando estamos prestes a nascer para algo novo, ficamos de cabeça para baixo. Nos meses gestacionais, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e de repente o bebê vai virando. No 9º mês, ele está completamente de cabeça para baixo. É onde parece que, rapaz, isso aqui vai dar errado. Não tem jeito para isso aqui. Primeiro, eu já estou apertado. Por isso que eu estou chutando desse jeito. Segundo, essa placenta aqui já está durando muito tempo. É por isso que alguns bebês não podem demorar para nascer. Porque uma placenta envelhecida prejudica a saúde do bebê. Então tem gente que está covardemente não assumindo novos nascimentos de Deus, ficando em lugares, ficando com pessoas, ficando em ciclos envelhecidos, e assim então prejudicando a saúde do propósito, prejudicando aquilo que Deus tem para a vida. Tem momentos na vida que a bolsa gestacional já está velha, você está prestes a nascer, está de cabeça para baixo, está tudo confuso. Daqui a pouquinho você vai sentir alguém te empurrando. E vai sentir alguém te empurrando. E uma voz do alto falando: empurra e respira. Empurra e respira. E aí, então a mãe fala assim: olha, eu vou morrer. Não, você não vai morrer não. Você nasceu para isso aí. Você nasceu para isso aí. O marido desesperado do lado e tal. E de repente a criança nasce toda amassada, meu amigo. E já logo vem um tapa no traseiro. Pau! E começa a chorar. E dá o primeiro respiro para o início de uma vida maravilhosa. Quem não entende o fim de um ciclo não perceberá o início de outro. Quem não entende o fim de um ciclo não perceberá o início de outro. Você está dentro de bolsas gestacionais envelhecidas. Deus está te incomodando mesmo. É necessário novos recomeços. É necessário novas atitudes. Água tem tudo a ver com o princípio. Água tem tudo a ver com a sua existência. Água tem tudo a ver com a vida. Pergunta para um sedento na África. Pergunta para alguém que está no deserto. O que mais ele deseja? Água. Porque onde chega água, chega vida. Onde chega água, chega vida. Chega vida. Em momentos de dores, nós podemos entrar, porque não dizer, uma neura tão forte que nos esquecemos ou negamos benefícios da água na nossa vida. Teologicamente, água significa palavra. Fisiologicamente, água significa higiene, refrigério. Psicologicamente, água significa reinício, banho na alma, retomada. Bem, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, e essa foi apenas a minha introdução, mas prometo a vocês que serei breve. Tem uma história
no Velho Testamento de um rei chamado Davi. E a partir dessa história nós vamos navegar em algumas lições, mas eu não poderia compartilhar essas lições com vocês sem antes compartilhar essa introdução para prepará-los para onde estamos indo. Como eu disse anteriormente, eu não quero ser repetitivo, mas quero reiterar: tem gente aqui que precisa aceitar o fato de um recomeço na vida, precisa se aceitar a recomeçar, precisa sair de bolsas gestacionais envelhecidas, precisa entender que alguns ciclos terminaram e novos estão bem aí. É necessário sim de um bom banho, e o banho que eu estou falando aqui é o banho na alma, é o banho intelectualmente falando no cérebro, na sua massa encefálica, no coração, lavar o coração com água da pureza, retirar as crostas, sabe, a sujeira, a escama que você carrega por anos. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou falando. É sobre o banho na vida. Sobre o banho na vida. Então vamos ler essa passagem, 2 Samuel, capítulo 12, verso 13 ao 20, na Nova Versão Internacional, diz assim: Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, sujei, fui para a lama, estou todo sujo, estou imundo, vacilei, errei feio, eu reconheço que eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que eu não devia ter feito, eu falei o que eu não devia ter falado, eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, consequência, uma vez que você insultou o Senhor, um menino morrerá. O seu filho com Batseba, esse primeiro, ele vai morrer. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho, que é a mulher de Urias. Não fala a mulher de Davi. Não fala, nunca se referiu Batseba à mulher de Davi. Mesmo depois o Senhor tendo perdoado os dois, dado a oportunidade, eles se casaram, ela passou a ser mulher de Davi, mas ela nunca foi chamada de mulher de Davi, porque tem coisa que sela no céu que a terra não modifica. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Tem coisa que sela no céu que a terra não modifica. Mulher de Urias, dera a Davi. Mulher de Urias, dera a Davi misericórdia, graça, perdão. Dali depois veio Salomão, e consequentemente a gente vê a raiz de Jesus vindo, porque Batseba e Davi não tiveram somente Salomão, tiveram outros filhos também. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele implorou a Deus em favor da criança. Deus, não permita que morra. Deus, ele implorou a Deus para que a criança não morresse. Ele jejuou, ele entrou em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu como Deus havia dito, porque tem coisa que Deus não volta atrás. Tem oração que Deus não vai responder. Tem pedidos que Deus não irá atender, porque não conversa com o princípio dele. Se é para recomeçar, que recomece pela dor, mas recomece direito. Que recomece pela substituição, não, que recomece pela subtração, mas que comece direito. Não é ir adicionando as coisas, não, esquece. O tempo vai fazer com que as pessoas esqueçam. O povo pode esquecer, mas Deus não. Deus esquece. Não, tem coisa na sua vida que precisa ser subtraído, tirado, arrancado, para que você tenha um recomeço adequado. Não tem ir tipo Lego, sabe o brinquedinho Lego que você vai montando, aí vai colocando uma peça em cima da outra e de repente tem um monstro feito.
A sua vida agora é tipo um Frankenstein, né? Braço de um, perna do outro, pescoço do outro. Vida Frankenstein. Não! Tem igrejas Frankenstein, ministérios Frankenstein. Pega a visão de um, pega a visão do outro. Aquilo ali funcionou lá, então aplica aqui. Glória a Deus pela CI. Está lá, ó, nossa visão. Está toda a visão ali. É uma igreja que tem DNA. Graças a Deus pela sua família. Você não tem que ser parecido com a família do seu pai. Você não tem que ser parecido com a família do seu tio. Você não tem que ser parecido com a família do seu primo, do seu amigo. Não, porque a família do meu amigo. Não, seja a sua família. E assim você será original. A minha vida com Deus não tem que ser parecida com a vida do outro. Eu posso ter referências e mentores, mas eu preciso pavimentar a estrada de terra, conhecendo o meu Deus e o relacionamento que Ele deseja ter comigo. Que Deus tinha para o profeta Samuel era uma coisa, para o rei Saul era outra. Samuel permanece fiel e o rei Saul, ungido, perde o coração. E não tem como colocar um outro rei sem antes subtrair aquele que se perdeu. Deus não irá adicionar nada à nossa vida, nada, antes de subtrair aquilo que não pertence a Ele. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. A gente vinha aqui falar com ele: Davi, come. Rei Davi, se levante. Existem causas no reino para serem julgadas. Não faça isso, rei Davi. Você não pode ficar prostrado diante dessa situação. O que passou, passou, bola para frente, vamos, rei Davi. E ele não reagia. Imagine só agora. Assim que nós nos aproximarmos dele e dissermos para ele: a criança morreu, o que poderá acontecer conosco? O texto é claro dizendo: como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. Qual é a loucura? Qual é a loucura? Eu não sei qual é a loucura. Loucura de matá-los? Qual é a loucura? Qual é a loucura? Fica no campo aqui da conjectura hermenêutica. Mas parafraseando, uma loucura de matar alguém, uma loucura de tirar a própria vida. Qual é a loucura? Eles não sabiam. A única coisa que eles tinham certeza era a dor intensa que ele estava vivendo. A agonia constante que eles estavam vivendo. Essa dor eles sabiam. Por 7 dias ele não comia. Por 7 dias ele não se banhava. Por 7 dias ele não trocava de roupa. Por 7 dias ele não se perfumava. Por 7 dias ele só jejuava e orava para que Deus pudesse voltar atrás na decisão. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos torcer o braço de Deus para que Deus conserte aquilo que não nasceu dele. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? A criança morreu. Imagina um homem 7 dias sem tomar banho, sem barbear. Imagine um homem 7 dias sem trocar de roupa. Uma dor profunda na alma, porque sabia o pecado que tinha cometido. E que um ser inocente iria morrer. Tipifica o inocente Jesus em nosso lugar. Imagine só um homem, mentalmente como estava meu querido pastor Tom. Imagine só. Mas de repente, percebendo que o clima não estava bem legal, eles cochichavam entre si. Ele vira aí: a criança morreu. A criança morreu. Sim, morreu, responderam eles. Então, alguns entãos ou entões da nossa vida precisa surgir.
a gente precisa chegar a um ponto de colocar um então na vida também. Oramos, tentamos, fizemos de tudo e parece que não aconteceu, não é verdade? Parece que não aconteceu. Então, Davi, o texto é claro dizendo, então Davi, aí você coloca seu nome. Então Leonardo, então José, então a Mariana, então a Poliana, então a Maria, então o Durval, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Recomeço, reinício. Davi cometeu um pecado profundo, desleal e covarde. Ele foi confrontado por Deus através do profeta Natã. Ele reconheceu e recebeu perdão. O Senhor o perdoou. Entretanto, porém, todavia, a consequência seria uma lição quase que insuportável. Quase que insuportável. Davi orou, Davi jejuou, para que o filho dele com Batseba não morresse. Mas Deus havia dito, vai morrer. Sem êxito. Amados, tem orações que não serão respondidas. Não serão respondidas. Se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Tudo bem, mas você não pode negar o fato que ele orou. Você não pode negar o fato que ele pediu. Mesmo entendedor dos propósitos eternos desenhados antes da fundação do mundo, ele é o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Ele era conhecedor, e o grande receio de Jesus, ou quem sabe medo de Jesus, temor de Jesus, nunca foi morrer. Ele sempre soube o que é morrer. O primeiro animal que foi morto para cobrir a vergonha de Adão e Eva, tipificava ele. Ele sempre soube o que é morrer. Todos os animais que eram sacrificados no Velho Testamento, no tabernáculo, no templo, Abraão, antes da lei mosaica, quando sacrificava, era Jesus ali, era a tipificação. Quando Abraão, para descer o cutelo sobre Isaque, a voz do Senhor dizendo, Abraão, não faça isso contra o seu filho, o seu único filho. Veja, o cordeiro já está ali provido, eu provi o cordeiro. Ali, Jesus já sabia o que era morrer. O que assustava o Senhor, Criador de todas as coisas, a coroa do universo, o Verbo de Deus, o que disse no princípio, haja luz, o que disse no princípio, que haja separação entre águas e águas. O que assustava ele era o fato de que pela primeira vez, ele iria experimentar a ausência do Pai. Isso ele nunca tinha experimentado. Pela primeira vez, ele seria destacado da Trindade. Essa é uma experiência que ele nunca teve. Aquele que um dia disse para Jairo, não temas, agora está falando para 3 dos seus liderados. Orem comigo. A minha alma está profundamente apavorada. Aquele que um dia disse para Jairo, não temas, agora está temendo. E não teve vergonha de abrir a boca para os seus liderados. O Criador não teve vergonha de abrir a boca à criatura para pedir ajuda. É por isso que muitos pastores estão morrendo, porque não abrem a boca. Querem jogar esse jogo do super-heroísmo. É por isso que muitos pais estão morrendo, muitas mães estão morrendo, muitos filhos estão morrendo, muitos donos de empresas estão morrendo, porque não abrem a boca para falar. Eles internalizam e se tornam uma bomba relógio. A qualquer momento essa bomba vai explodir. E aí explode família. Quando não explode a própria vida,
Porque tem gente que está passando por uma dor tão profunda, como diz o querido doutor, psiquiatra Augusto Cury. Ele disse assim, ó, quem tira a vida não quer matar a vida, quer matar a dor. Ali o Deus ajoelhado, ali o Deus prostrado, ora para o Deus entronado. O Deus Verbo ora para o Deus Theos, o Supremo Deus, dizendo: se possível for, passa de mim esse cálice. Ele orou. No entendimento, ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Amém? Se submeteu. Mas nós não podemos negar o fato hermenêutico que a resposta para essa oração foi o silêncio. Para mim, uma das orações mais poderosas na palavra é essa. O Deus ajoelhado orou para o Deus entronado, e o Deus entronado se silenciou ao Deus ajoelhado. Por que ele deveria responder todas as suas orações? Por que ele deveria? Está aqui Davi, homem segundo o coração dele. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. 7º dia, a criança morreu. A criança morreu. Algumas lições dos entões da vida. Porque independentemente do que tenha acontecido, independentemente do que a gente tem enfrentado, a primeira lição, o texto vai dizer que Davi então se levantou. Está na hora da gente se levantar do chão. Eu estou aqui para falar profeticamente para algumas pessoas. Está na hora de se levantar do chão. Já morreu, já aconteceu, já sofreu, já agora levante-se do chão. E o que significa se levantar do chão? Significa ter uma decisão, é colocar um basta, é assumir a responsabilidade, que é somente e toda sua. Está tudo bem? Não tem mais jeito? Não? Ok, então eu vou me levantar. Tem gente aqui que precisa se levantar, está há muito tempo no chão. E uma coisa é cair, outra coisa é amar o chão. Tem gente que entra em um relacionamento com o chão. Fica romântico com o chão, beija o chão. Gosta da piedade alheia. Ai, eu estou sofrendo. Ai, olha só. Por que você glorificaria aquilo que te mantém fora do propósito do céu? Levante-se do chão. A primeira coisa que Davi fez, depois de ter ouvido que não tinha mais jeito, o que estava feito já estava feito, não tem como voltar atrás. É isso mesmo, Senhor? Ok, então eu vou me levantar do chão. Eu quero um recomeço, eu quero um reinício. A segunda coisa que Davi fez, na segunda lição que eu quero que vocês pensem comigo, ele lavou-se. Daí vem toda a introdução. Ele tomou um banho. Ele arrancou, sabe, aquele cheiro de morte. Ele arrancou a sujeira da insistência para se ter algo que Deus nunca quis. Ele tomou um bom banho. Ele se renovou. Ele se reposicionou. Ele provocou nele uma higiene mental. Até os próprios soldados estranharam, dizendo: enquanto a criança estava viva, ele estava aqui miseravelmente. Agora que ela morreu, ele se levanta e faz isso tudo. Porque eu posso interceder por aquilo que ainda vive, mas aquilo que já foi, já foi. Eu aceito, levanto e me banho e sigo a vida. E sigo a vida. Tem gente aqui nessa noite, tem gente que vai ouvir essa mensagem pela internet, que precisa se levantar, que precisa se banhar. Nós não temos todas as respostas da vida. Nós não temos todas as orações atendidas. Não é às vezes do jeito que planejamos ou esperamos. Sim, nos encontramos diariamente com de repente. É um de repente aqui, é um de repente ali. E por que isso me sobreveio? Pergunte para Jó e ele vai te dizer isso. De repente, todos os filhos reunidos na casa do mais velho, veio uma forte ventania e todos morreram.
De repente, o homem rico em posses perdeu tudo. De repente, ele está raspando as suas úlceras, porque o seu corpo está tomado de lepra. De repente, um homem que o próprio Deus disse para Satanás: é homem íntegro, ele é justo e se afasta do mal. De repente, sobreveio sobre ele aquilo que ele nunca imaginava. Mas uma coisa é fato: ele nunca negociou uma coisa. Qual? A adoração. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma coisa é fato na nossa vida: a adoração. Independentemente do que enfrentamos, a adoração jamais será negociada. A nossa fé no nosso Deus jamais será negociada. Você não precisa de fé para crer na conquista de algo. Você precisa de fé para se manter dentro da conquista do credo que já foi colocado no seu coração. 3. O texto vai dizer: então Davi se levantou, então Davi se lavou, então Davi se perfumou. E o que significa se perfumar? Significa trocar o cheiro da vida. A grande pergunta seria: o que você tem exalado? Quando você chega, o que as pessoas sentem? Cheiro de derrota? Cheiro de murmuração? Cheiro de tragédia? Já levanta o dia carrancudo, carrancuda? Já chega no trabalho, qual é o perfume que você exala? Qual é a inspiração que você traz? Qual é a criatividade que você apresenta? Tem gente que precisa se perfumar, meu amado. Você está com desodorante vencido. E esse desodorante que eu estou falando aqui não é esse físico material que você compra no supermercado, não. É o desodorante da vida, da história da vida, do trauma da infância. Alguém te abandonou e até hoje você está chorando. A pessoa já casou de novo, já tem 5 filhos. E você está aqui ainda: ai, o Miguel. Que Miguel? Que nada Miguel. Passa um perfume, uma maquiagem na cara. Vai para dentro, minha filha. Vem na igreja e fala: estou disponível. Começa a análise. Perfume-se. Tire o mau cheiro das decepções. Coloque o perfume da esperança. Coloque o perfume da agradabilidade. Tem gente que se tornou amarga. Tem gente que era piadista. Todo mundo gostava de estar perto dessa pessoa. Ela sempre soltava uma piadinha engraçada e tal. Agora não, está azeda. Essa pessoa está amarga. Só fala tragédia. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você tomar um bom banho. E está na hora de você jogar o perfume da esperança, o perfume do recomeço, o perfume, e começar a exalar esperança para as pessoas. Então Davi se levantou. Então Davi se banhou, lavou-se. Então Davi perfumou-se. E o texto vai dizer, e vai continuar dizendo: então Davi trocou de roupa. Trocou de roupa, trocou de atitudes, de hábitos, mudou sua forma de se apresentar, mudou a sua postura, mudou a sua conduta, mudou a forma de falar. Representa a renovação de métodos errados. É mudar a roupa, a vestimenta, é a postura. É tudo que Deus quer às vezes na vida, para a nossa vida é isso. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Observe que ele não disse: Moisés, diga ao povo que ande. Ande. Não, amado, tem uma diferença de andar e marchar. Quem é que já foi para o exército? Levanta a mão. Exército, levanta a mão. Alguém que já foi para o exército? Levanta a mão. Aquele está mais recente. Vem cá, filho, correndo. Vem correndo. Bora, dá um forte aplauso à vida dele aí, ó. Aí, ó, tá vindo aí. Vem aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui. Tiro de guerra. O que você fez, Davi? Tiro de guerra. É isso, filho? Fica aqui assim, ó, assim, bonitinho, olhando para lá. Ok?
ande. Eu não estou pedindo para você marchar, estou pedindo para você andar. Ande. Você andar, diga ao povo que ande. Não, meu amigo, não foi isso que Deus pediu. Agora daí para cá, diga ao povo que marche. Como é que é marchar, meu amigo? Vamos. Olha aí, ó. Olha aí, vai meu filho, vai marchando. Dá a volta e marcha para lá de novo. Dá a volta, marcha. Nossa, que bonito. Vai de novo, vai. Marcha, meu filho. Marcha, meu filho. Marcha. Entendeu? Isso é trocar de roupa. Espetacular, meu amigo. Qual que é o seu nome? Guilherme, o que eu mais gostei foi seu bigodão, velho. Parabéns, Deus abençoe. Rapaz, é mudar de postura. Andando sempre. Como é que você está? Ah, estou indo. Ah, mas você está indo para onde? Ah, não sei, estou indo. O importante é estar vivo, né? Miserável. Rapaz, eu não conto de gente assim não, rapaz. Um monte de problema que eu já tenho, eu vou resolver 1000. Aí de repente eu chego lá, é 1001. Aí eu vou andar com gente assim? Não vou. É trocar de roupa, é trocar de postura, é a forma de ver a vida, é a forma de falar, é a forma de negociar, é a forma que você olha para as pessoas, é o contato visual. Postura, às vezes, é tudo que você tem, meu amado. Eu lembro numa fase da minha vida que tudo que eu tinha na vida era postura na época. Não tinha muito dinheiro no bolso, não. Inclusive não tinha dinheiro para pagar um pedágio. Trabalhava numa igreja americana. Gilai tinha direito a day off, tipo assim, dias que ela poderia ligar e dizer que algo pessoal aconteceu, então pegar a liberação e tal. Tinha direito a sick days, que são dias de enfermidade, acho que 7 dias no ano. Podia ligar, ó, estou gripada e tal, e não descontavam o salário. Amém? Teve um momento na vida, ali em New Jersey, em Faith Fellowship Ministries, está aqui uma menina, Marielle, que se formou lá com a gente. Ela veio aqui hoje. Rapaz, a gente não tinha dinheiro para pagar um pedágio. Aí eu falei para a Juliana assim, ó, liga lá e pede um personal day. Peça um dia pessoal. Porque a gente não tem dinheiro para poder pagar um pedágio na Turnpike. Aí eu chegava na igreja no domingo. Recebia, aí chegava na igreja. Como é que você está? Eu fazia igual aquela sunamita. Tudo está bem. Lá na América a gente fala all is well. All is well. Aí o marido fala assim, mas mulher, hoje não é lua cheia, não é dia de festa, por que você vai procurar o profeta? Está tudo bem? Tudo está bem. Tudo está bem. Aí a Sunamita está chegando, Sunem significa lugar de repouso, então ela representava bem o lugar dela, manteve o seu lugar de repouso interno. Aí foi chegando assim, aí o profeta viu ela de longe e falou assim, vai lá ver o que aconteceu, Sunamita está chegando por aqui, isso é uma surpresa, o que aconteceu? Vai lá, aí mandou o servo dele, aí o servo chega lá, Geazi, fala assim, e aí Sunamita, está tudo bem? O que aconteceu? Está tudo bem? Tudo está bem. Filho morto em casa. Filho, não é pedágio que deixou de pagar, não. É filho morto em casa. All is well. Tudo está bem. Tudo está bem. Aí quando chega na cara do profeta, o profeta, Sunamita, está tudo bem? Ela responde assim, profeta, eu te pedi alguma coisa? Eu te pedi alguma coisa? Porventura a sua serva te pediu alguma coisa? Agora vai lá resolver o problema. Vai lá. E esse profeta voltou, rapaz. Foi um trabalho para ressuscitar aquela criança. Mas foi um trabalho, porque Deus honrou ele. Mas não foi decisão de Deus. Foi o pedido dele. Igual Elias. O Deus quer responder com fogo. Não estava na agenda de Deus não. Mas Deus honrou o profeta. Deus honra o profeta. Então quem é profeta, presta atenção no que fala. Porque Deus honra, mas depois você tem que sustentar. Entendeu o que eu estou falando, gente? Não, você não entendeu, porque o que eu quero dizer para você é o seguinte: você não responde para alguém que não tem resposta para você. Você nunca fala com gente que não consegue resolver seu problema, você fala com quem resolve. Então para de ficar desabafando. Eu vou falar com a fulana, porque é só para ter um alívio na alma. Não, fulana vai contar para outra fulana, que vai contar para outra fulana, e nada será resolvido. Você tem que contar o seu problema para quem tem o poder de resolvê-lo. Postura. Troca de roupa. Lição número 5. O texto vai dizer que ele entrou no santuário. Depois de tudo que aconteceu, ele se levantou, ele tomou banho, ele se perfumou, ele trocou de roupa. E depois sabe o que ele fez? Ele foi para a casa do Senhor. Ele não ficou amargurado em casa. Ele não ficou chorando em casa.
Ele foi adorar ao Senhor. Tem gente que precisa se voltar para Deus porque se revoltou contra Deus por alguma coisa que aconteceu. Tem pais revoltados com Deus, tem mães revoltadas com Deus, tem filhos revoltados com Deus. Precisamos nos voltar para Deus. Isso é ir para o santuário. Esse lugar para nós apresenta a nossa gratidão a Deus, independentemente de situações. Eu não adoro por aquilo que Ele faz, eu não adoro por aquilo que Ele me presenteia, mas por aquilo que Ele é. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás. Vamos, cante comigo, eu não adoro, vamos. Eu não adoro pelo que Ele faz, agora cante bem forte, se Deus fizer. Vamos ver se você tem coragem. Se Deus fizer, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo, vamos, eu não adoro, vai. Eu não adoro pelo que Ele faz. Mais forte, vai. Vamos. Mais uma vez, você está se levantando, se perfumando, vamos. Eu não adoro pelo que Ele faz. Entrar no santuário significa: Senhor, me dá um conselho. Entrar no santuário significa: Senhor, o Senhor sabe o que me aconteceu, mas eu preciso de uma direção. Eu cheguei aqui, Senhor, não sei nem como, despedaçado, despedaçada. Só o Senhor conhece o que eu estou enfrentando. Tem gente aqui que nunca contou para ninguém. Entrar no santuário é ouvir uma mensagem dessa dizendo: levante-se, lave-se, perfume-se, troque de roupa, postura, e ouça a orientação do alto, a inspiração do alto. Aí o texto vai dizer: e voltou para o palácio. O que significa voltar para o palácio? Depois de ter adorado. O que significa voltar para o palácio? Voltou para casa, voltou para os princípios, voltou para os seus quem? Os vivos. Ele voltou para o lugar de acolhimento. Tem gente que precisa voltar para casa. Tem gente que está tão frustrado que se desconectou dos pais. Tem gente que está tão frustrado que se desconectou da esposa, do esposo, dos filhos. Tem gente que precisa voltar para eles, como um filho pródigo voltando para o pai, porque pessoas não voltam para lugares, pessoas voltam para pessoas. E o filho pródigo disse: irei ter ao meu pai. Ele não falou: eu vou ter ao bairro, a cidade, a casa. Irei ter ao meu pai. E o último ponto: ele comeu. O texto fala que ele se levantou, que ele lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, entrou no santuário, adorou, voltou para casa, para o palácio, para a retomada da vida. E ele comeu. E o que significa comer? É dar prosseguimento, é avançar, é se curar, é se fortalecer, voltar a nutrir-se. Vou cuidar de mim,
eu preciso cuidar de mim. Você não pode mais, em um momento da vida, pensar que alguém será a solução do seu cuidado. Você precisa cuidar de você. E para concluir, eu deixo com vocês 1 Pedro 5, 6 a 7, que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Porque Ele tem cuidado de vocês. Amados, é possível recomeçar. É possível se levantar. Ninguém vai te levantar. O texto diz que Davi se levantou. Mesmo quando Jesus curou aquele paralítico, ele disse: levante-se, tome a sua maca e ande. Ele vai fazer por você o que você não consegue fazer por você, mas aquilo que é de sua responsabilidade, como foi dito anteriormente pelo pastor Jean, aquilo que é da nossa responsabilidade, sem romantização, a gente precisa fazer. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que está na hora de levantar. Está na hora de você tomar um bom banho. Água na mente, água no coração. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que está na hora de se performar. Perfume-se. Está na hora de trocar de roupa. Está na hora de voltar para o santuário. Está na hora de adorar. Está na hora de comer. Está na hora de retomar a vida.